Os desafios da Amazônia indígena. Eu sou a resposta de Deus. Olha para a pessoa do lado e diz: você é a resposta de Deus. É sobre isso que nós vamos refletir nessa manhã. Quero convidar você para pegar o esboço que está aí dentro do boletim que você recebeu, você que nos vê pela internet. Nós queremos que você esteja crescendo e descobrindo como você pode ser resposta de Deus para a sua geração. Também você tem acesso ao esboço que está aí no nosso site. A resposta que Deus espera de nós, a mensagem que Ele nos dá. Se a região amazônica fosse um país, ela é tão grande que ela seria o 9º país do mundo em tamanho. Para ter ideia do tamanho daquela região. É um dos maiores desafios missionários do planeta, devido ao número de vilas e aldeias que existe dentro daquela região amazônica. Ela é o maior desafio missionário do país também, por causa do difícil acesso que existe. As barreiras linguísticas e culturais. Existem tantas culturas e línguas que se tornam um grande desafio missiológico. 340 tribos, como o vídeo nos disse, 113 ainda não alcançadas, esperando o Evangelho, esperando você. Mas o que eu e você temos a ver com isso? Afinal de contas, nós moramos em Curitiba, tão longe da Amazônia, vivendo esse verão gostoso de Curitiba, que a gente não colocou bermuda nem camiseta ainda. O que nós temos a ver com isso? Quando Jesus estava para ascender ao céu, ele marcou um encontro com os discípulos no monte, e ele disse alguma coisa muito especial para os discípulos daquela época e que serve para nós, para mim e para você, que somos discípulos dele nesse tempo. Vamos ler juntos esse texto que vai ser projetado? Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O Cristo ressurreto, ele usa a autoridade que Deus lhe conferiu, e ele disse que existe uma tarefa a ser cumprida. Qual foi a tarefa mais importante entregue para o ser humano? Promover a glória de Deus, indo a todas as nações e a todos os povos. O ide de Jesus é a tarefa mais importante que nós recebemos. De uma forma específica, a nossa igreja tem respondido o ide na Amazônia, indo até os ribeirinhos, já estamos fazendo isso há algum tempo. Assumimos uma parceria com a Junta de Missões Nacionais da nossa convenção, e nós temos ido através daquele barco. Neste ano, nós tivemos uma equipe que foi para o Centro de Treinamento dos Radicais. Hoje à noite, o pastor André e aquela equipe, eles estarão aqui compartilhando como foi essa experiência que eles tiveram, de participando daquele centro que treina os radicais para serem enviados para as cidades ribeirinhas. Mas eu tive o privilégio de ir com o irmão Newton, com o irmão Elmar, médicos da nossa igreja, e mais 5 pastores do Brasil Batista. Nós fomos até aquela tríplice fronteira, Colômbia, Peru e Brasil, e nós ficamos hospedados em uma pequena cidade, Benjamin Constant. E na beira do rio, todos os dias pela manhã, nós pegávamos um barco pequeno e íamos até as aldeias para dar atendimento, para falar do amor de Deus. E foi uma experiência muito interessante. Quando nós gravávamos o testemunho dessa viagem, o irmão Newton fez uma afirmação que eu achei muito interessante. Ele faz uma pergunta: o que você está fazendo com a vida que você recebeu de Deus? Se você é a resposta de Deus para essa geração, você pode ter a certeza que existe autoridade dada por Jesus para que você seja a resposta de Deus. Não foi isso que Jesus disse no versículo 18? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão.
Veja o primeiro vídeo que nós gravamos contando essa experiência. A gente resolveu gravar isso aqui porque a viagem lá para os povos indígenas foi muito especial para todos nós, né? Vocês toparam e a gente partiu para essa epopeia. O que você está fazendo com a vida que eu estou te dando agora? A minha vida foi impactada. Eu não vou ser o mesmo. Eu tenho memórias que eu nunca vou esquecer. Sentar numa cadeira no beiro do Solimões para atender pessoas debaixo de uma árvore, isso não tem preço. A vida traz oportunidades para gente que eu escolho se eu vou aproveitá-las ou não. Não precisa de muito, é disponibilidade de ir. Disponibilidade de ir até onde as pessoas estão e fazer diferença na vida delas. Quando nós fomos até lá, nós tivemos a oportunidade de encontrar alguns missionários nossos que são indígenas, que se transformaram em missionários dos batistas brasileiros. Em uma cidade nós encontramos um casal de missionários que eles acolhem jovens indígenas que não têm ensino médio na sua aldeia. E eles querem estudar mais. Então, eles vêm para a cidade onde tem ensino médio e esse casal de missionários, seu casal de missionários, mora, eles têm um alojamento e aqueles jovens indígenas moram ali. Só que o ensino na aldeia é muito fraco. Quando eles vêm para a cidade, eles têm muita dificuldade na escola. A esposa do missionário é professora, e tem uma outra professora que também é missionária dos batistas brasileiros, sua missionária, que dá um reforço escolar, para que eles possam acompanhar as aulas. A expectativa é que eles consigam acompanhar as aulas do ensino médio e consigam ser aprovados no vestibular, para que nós possamos ter líderes indígenas fazendo faculdade. Nós temos missionários nossos, seus missionários, indígenas, que têm mestrado na Universidade Federal do Brasil. Amém? Gente que está aproveitando a oportunidade, porque eles são treinados, capacitados, eles estão voltando para o seu povo e abençoando o seu povo. É claro que aquele missionário faz isso por amor a Jesus. E aqueles jovens indígenas estão vendo isso. Eles não são forçados a crer, mas eles estão sendo expostos ao Evangelho na prática. E eles estão vendo a diferença que Jesus faz na vida daquele casal de missionários com seus filhinhos. E eles vão voltar um dia para a sua aldeia, com mais educação do que a maioria das pessoas na sua aldeia, e certamente vão se tornar líderes na sua aldeia. E mesmo que não venham se converter, eles terão uma atitude positiva para com o Evangelho. E quando nós chegarmos na sua aldeia, será mais fácil chegar com o Evangelho, porque a semente foi lançada naquele coração. Mas a alegria foi ver que muitos daqueles jovens, depois de 1 ano, 2 anos, eles acabam entregando a sua vida a Jesus. E aquele discipulado continua. E voltando para a aldeia ou continuando na faculdade, o Evangelho continua sendo pregado para aquela família. A mesma estratégia que esses missionários usam, eu e você podemos usar com os nossos vizinhos, não podemos? Cuidar dos filhos para que ela possa sair. Quem sabe um vizinho que é internado no hospital e você pode ajudar a cuidar das crianças ou passar uma noite no hospital. Quem sabe o filho de um parente ou um vizinho que tem dificuldade numa matéria, você pode ajudar a fazer reforço escolar. Percebe? Tantas maneiras, de uma forma simples, em que nós podemos ser resposta de Deus na vida do próximo. Como você pode ser resposta de Deus na vida do seu próximo? Para fazer com que a vida dele seja um pouquinho mais leve, um pouco mais abençoada. Para fazer isso, você tem que ver o ser humano como um todo.
Se eu vejo o ser humano só como uma alma que precisa de Jesus e precisa ser liberta do inferno, então eu não vou ajudar. Eu só vou ficar pregando o evangelho e batendo com a Bíblia na cabeça da pessoa. Mas se eu enxergo a pessoa como um todo, como um ser integral, eu me disponho a ser resposta de Deus para aquela pessoa em todas as dimensões da sua vida. O versículo 19 nos desafia a fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vida é cheia de oportunidades. E quando nós fomos até lá, nós descobrimos como essas oportunidades surgem e como Deus usa as oportunidades que Ele coloca diante de nós. Veja esse segundo vídeo. Nós pegamos de um extremo o que existe de mais remoto ainda nas Américas. Nós estávamos na fronteira da Colômbia, Peru e Brasil. Isso, ali naquele Vale cantinho. do Juari. Você lembra do teu consultório lá do SUS? Como é o nome daquele lugar lá que vocês... Na beira dos Solimões. Na beira dos Solimões, né? Inclusive, esse eu mostrei no Hospital de Clínicas com meus colegas. É mesmo? E perguntei para eles, o que vocês preferem? Ter um consultório de vista para os Solimões ou de vista para a canaleta do Expresso? Aí eu mostrei Meu consultório na beira do rio Solimões. Quando ele fala do consultório dele lá, é muito simples. Ele estava debaixo de uma mangueira, gramado, sentado num banco de madeira, né? E um bando de criança doida olhando de lado, assim, doido, foi lá conversar com ele. Foi esse o consultório. Para nós foi uma coisa muito boa, porque a gente faz o que ama, atender pessoas. E nós tínhamos toda uma estrutura montada. Chegamos de avião, nos levaram até Benjamin Constant, nos hospedaram, nos alimentaram, nos deram um barco, nos levavam para as aldeias e nos mostraram onde atender e quem atender. Que a gente pode pensar mais do que isso, né? Então, isso me marcou bastante. Nós tivemos com indígenas que estão se convertendo, gente que há pouco tempo fazia antropofagia, gente. Até 3 anos atrás eles tiveram a última guerra lá. É mesmo? Ainda tiveram guerra lá? Foram a última guerra, agora estão passivos. Foi a última guerra que eles comeram o inimigo. O que renovou em mim e marcou é que como nós podemos fazer diferença com a presença. Só isso. Em qualquer lugar. Ah, mas você foi fazer... Mas você não precisa de ir para a Amazônia fazer diferença. O teu vizinho, o parente que faz tempo que você não ouve, filhos, a maneira que nós estamos vendo. Então, a preciosidade do ID. Se você puder ir para lá, ótimo. Se você puder ir para a China, ótimo. Se você puder... Quer dizer, o que nós estamos fazendo? Eu agradeço muito a Deus porque em algum momento durante esse ano de 2017 a gente fez a escolha. E fomos. Sim. E nós fomos. E por isso a vida da gente foi impactada, a nossa vida foi impactada. A vida é feita de escolhas. Nós temos agora em julho outra viagem, agora para os ribeirinhos. Você pode fazer sua inscrição. No final do culto, nós vamos ter irmãos ali atrás que estarão disponíveis para responder perguntas e para ajudar você a fazer sua inscrição. Vamos ter mais uma viagem para os ribeirinhos. Mais adiante, vamos ter uma viagem lá para as tribos indígenas também. Oportunidades sempre existirão. Você pode ir para a China, como o irmão Newton falou, mas você pode ir ali para Ivaiporã, como a nossa juventude foi. Você pode, com o seu pequeno grupo, fazer uma viagem para Ponta Grossa. Você pode fazer uma viagem para o lugar onde está um dos nossos missionários. O missionário que o seu pequeno grupo adota, você pode fazer uma viagem missionária e passar um fim de semana apoiando o trabalho que aquele missionário faz. Você pode fazer uma viagem missionária para uma das nossas missões aqui na região metropolitana de Curitiba. E, quem sabe, com o seu pequeno grupo ou só com a sua família. E no domingo, eu vou passar o domingo lá naquela congregação em Piraquara, lá na Esperança Viva, lá na Ebenésia. Eu vou passar lá na Mananciais, em Colombo. Trabalhos missionários da nossa igreja na região metropolitana. Oportunidades existem. A vida é feita de escolhas. O irmão Newton, o irmão Omar, eles escolheram que, ao invés de ficar aqui em Curitiba, nas suas casas, trabalhando nos seus consultórios, eles foram trabalhar na beirada dos Solimões. Um pouquinho mais quente, é verdade. Mas a
a lembrança que eles têm das pessoas, da experiência, do ser usado por Deus, não tem preço que pague. Eu tive uma experiência impressionante numa escola, nós estávamos lá, os médicos estavam fazendo atendimento, e eu estava caminhando por lá, conversando, vendo as crianças, falando com elas, e nisso um pastor veio me apresentar uma das professoras. E eu comecei a conversar com ela. E eu tinha um Novo Testamento, perguntei se ela tinha o Novo Testamento, ela disse que não. E eu perguntei se ela gostaria de ganhá-lo como presente, ela ficou encantada, ela disse, claro, seria ótimo ter um para eu poder ler em casa. E eu disse, mas antes de entregar para você, eu gostaria de mostrar alguma coisa para você. E eu comecei a passar o plano da salvação com ela, usando o Novo Testamento que ela ia levar para casa, e dobrando a página onde tinha os versículos. E quando terminei de passar o plano da salvação, eu perguntei para ela, além de ganhar o Novo Testamento, você gostaria de ganhar a vida eterna em Cristo Jesus? E emocionada, ela disse, eu quero, sempre quis isso. E nós oramos ali, ela aceitou Jesus, foi uma experiência muito gostosa, entreguei para ela, e ela saiu correndo, porque estava na hora dela começar a aula dela. Tem um outro intervalo, e ela veio na minha direção com o irmão dela, que era o outro professor. E ela disse, o meu irmão quer aquele livro também. Ela olhou para mim e disse, mas explica para ele como o senhor explicou para mim. O irmão dela tinha um pouco mais de tempo, sentei, e claro que homem é mais complicado que mulher, em algumas coisas. A conversa foi mais comprida, e ele tinha muito mais pergunta do que ela. E depois de dobrar as páginas, e de responder muitas perguntas, emocionado, ele também orou, aceitando Jesus como Salvador. Ele saiu correndo porque ele estava atrasado para ir para a aula dele. E eu continuei ali conversando com as crianças, andando de um lado para o outro, os médicos atendendo. Nós já estávamos saindo da escola para ir pegar o barco para ir embora, e vem na minha direção a diretora da escola. Ela chega perto de mim, agradece, porque nós estávamos lá e tal, falando, aí de repente ela olha para mim e diz assim, o senhor tem mais daquele livro? Eu disse, que livro? Aquele que o senhor deu para os 2 professores? Eu disse, tenho sim. A senhora gostaria de ganhar um? Ela disse, sim, eu gostaria de ganhar um. E dá para o senhor me explicar o que o senhor explicou para eles? Eles estavam prontos para ouvir. Oportunidade criada por Deus. E eu passei o plano da salvação com ela, de uma forma muito simples. Ela aceitou Jesus também. Isso aconteceu não por virtude minha. A única coisa que eu fiz foi escolhi estar ali, disponível. Não foi nem eu que levei o Novo Testamento, foi o irmão Newton que levou. Ele que teve a ideia de levar uma mala cheia de Novos Testamentos. E antes de sair de manhã cedo, ele chegou e me colocou uma porção de Novo Testamento na mão. Senão nem isso eu teria. Quando você escolher ser resposta de Deus para as pessoas, prepare-se, porque Deus vai começar a fazer diferença com a sua presença nos lugares por onde você passar. Amém? Porque você pode fazer diferença com a sua presença. Lá na Amazônia e aqui, você vai fazer diferença. Fique esperto, ligue as antenas, perceba o que está acontecendo por perto. Perceba como você vai ser resposta. Talvez seja ajudando a lavar uma louça, talvez seja cuidando de uma criança, talvez seja aconselhando alguém, talvez seja ajudando a trocar um pneu, talvez seja ajudando a terminar um projeto. Fique esperto. Oportunidades estão por toda parte. Sirva o próximo em nome de Jesus. Ame o seu próximo em nome de Jesus. Uma outra maneira que está acontecendo lá na Amazônia é que você, como batista brasileiro, e nós, como parte da IBB, através desse projeto, nós começamos a capacitar líderes indígenas para que eles possam liderar melhor as suas tribos, para que eles possam ir para as suas aldeias. É o versículo 20, em que Jesus desafiou que nós ensinássemos a obedecer tudo o que Ele ordenara. Esse vídeo vai contar um pouquinho sobre discípulos que fazem discípulos. Dê uma olhadinha nesse vídeo.
Uma das coisas que me empolgou é que a gente chegou lá e a gente encontrou uma situação em que tem um missionário, o pastor Fernando, fazendo um trabalho fantástico, o Fernando Júnior, ele liderando líderes indígenas, pastores que são indígenas, tremendamente capacitados, que lideram outros líderes indígenas e que estão liderando indígenas. Então, você tem várias gerações de liderança indígena. Estágios, né? Que privilégio para nós, como batistas brasileiros, nós, como evangélicos no Brasil, enxergar já essas gerações de indígenas sendo atingidos por indígenas. Eu acho que esse é um princípio fantástico que a gente tem encontrado lá. Eu queria destacar como uma das coisas que mais me impactou, e eu saí para visitar com ela, e conversando com ela, comecei a perguntar sobre a história dela. E o que me marcou foi ela contando que quando ela casou com o esposo, ela, apesar de ser ticuna, ela não sabia falar a língua ticuna. Ela sabia só algumas palavras, mas ela não era fluente, porque ela tinha crescido na cidade. Mas Deus tinha colocado no coração dela a convicção de que ela tinha que alcançar o povo dela. E ela mudou para a aldeia, e ela aprendeu a língua ticuna, porque ela queria alcançar o povo dela. E aquilo ficou... E ela fala isso assim com tanta naturalidade, como eu mudo de emprego para ganhar um salário maior, eu mudo de casa para ficar mais perto dos meus filhos, dos meus parentes. Ela saiu do emprego, foi trabalhar na aldeia como professora, e ela aprendeu a língua ticuna, que não é uma língua fácil, para se comunicar, para poder ganhar o povo dela para Jesus. E aquilo ficou guardado no meu coração, na disposição de pagar um preço para cumprir o ID. Isso. Não tem como eu ter a alegria de cumprir o ID de Jesus se eu não estiver disposto a pagar o preço do discipulado. Exatamente. Que é diferente para cada um de nós. Cada um de nós precisa tomar a cruz para seguir a Jesus. E não tem como ser discípulo sem estar disposto a tomar a sua cruz e seguir. E para fazer isso eu tenho que negar a mim mesmo. Para poder tomar a cruz eu preciso antes negar a mim mesmo. Foi o que ela fez. Ela provavelmente tinha sonhos lá, como uma jovem, na cidade. Ela não sabia a língua, ela só sabia que ela tinha aquela etnia, mas Deus colocou no coração dela a convicção de que ela tinha uma missão junto ao povo ticuna. E ela está lá. Ela é missionária nossa, dos batistas brasileiros, levando o evangelho naquela aldeia, fazendo diferença na vida de toda aquela população. Motivo da gente louvar a Deus. Duas coisas incríveis. Esse projeto do Centro de Treinamento, eles tiveram um treinamento agora em janeiro com 120 indígenas, líderes indígenas que vieram de toda parte. E você fez parte disso. A nossa igreja, ela enviou metade do sustento, todo o custo da alimentação. Uma outra igreja no Nordeste, a igreja da Capunga, pagou a outra metade, e dessa maneira nós pudemos manter durante um mês aqueles mais de 100 líderes ali para serem capacitados. Que bênção, né? Bate no ombro da pessoa do lado e diz, você é uma bênção. Olha só, quando você entrega seu dízimo, sua oferta, você permite que isso aconteça. E nós estivemos enviando esse recurso para que acontecesse aquele treinamento. E o bacana é que teve formatura também. Vamos dar uma olhadinha nas fotos. Essas aí são fotos. Pastor Fernando com os formandos ali atrás. Depois a próxima foto. Olha lá o bolo de formatura. Índio gosta de bolo também. Eles gostam de comer, eles cozinham bem. A comida lá é boa. E a próxima foto, aí eles arrumadinhos lá na formatura deles. É tudo muito colorido, eles gostam de coisas bem coloridas. E aconteceu a formatura. Pastor Fernando, nós queremos trazê-lo aqui no Crescer, é um dos nossos desafios. Mas, sabe, a missionária Margarita é uma das coisas que mais me marcaram o nosso coração. O meu coração, particularmente, ficou muito marcado. Eu saí para fazer visitas com ela. Ela me deu ordem unida durante as 2 horas que eu visitei com ela. Ela me chamou a atenção uma hora. Vocês terem ideia. Que eu estava numa casa e depois que a gente fez a visita, que a gente orou pelo dono da casa, que estava com um problema de saúde muito sério, ele estava tão grato
que ele decidiu que ia nos dar um abacaxi. Eu nunca vi um abacaxi tão grande quanto aquele. E o abacaxi lá era muito doce, muito gostoso. E ele me deu um abacaxi. Eu fiquei constrangido porque gente muito pobre, e ele tirou o abacaxi lá da prateleira dele e deu para mim. Eu peguei o abacaxi, agradeci muito. Aí ele vira para a filha e diz: pega os outros 2 que tinham na prateleira para dar para os outros pastores. Aí eu virei e disse: não precisa, esse aqui é grande o suficiente para nós 3. Ela olhou para mim e me fuzilou com os olhos. Pra você ter ideia, eu calei a boca. Sabe aquele olhar de mãe assim que... Eu calei a boca e fiquei parado. Ele deu o outro 2 abacaxi, nós agradecemos. Nós saímos, quando chegou na porta, a porta fechou atrás da gente, ela virou para mim e disse: nunca mais faça isso. Essa é a pior ofensa para um indígena, é você não aceitar um presente que ele quer dar. Nunca mais faça isso. Eu disse: sim, senhora. Sim, senhora. Mas aprendi demais com ela, que coração. E uma pessoa amada por todos, por onde a gente passava. Sabe aquela pessoa que andava pela aldeia, todo mundo cumprimentava com um sorriso, todo mundo conhecia, que coisa linda de ver. Muito gostoso ver aquilo, mas sabe, ela entendeu direitinho o significado desse texto. Vamos ler juntos Marcos 8:34? Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ela entendeu o significado disso. Ela negou-se a si mesma, deixou para trás os sonhos que ela tinha, foi morar numa aldeia como professora. Aquele treinamento que ela recebeu na faculdade, ela agora está usando como professora numa aldeia. E para poder ser professora naquela aldeia, ela teve que aprender a língua que ela não sabia do seu povo. E ela fez isso por amor a Jesus. Esse foi o preço que ela pagou. Todos nós pagamos algum preço para ser discípulo de Jesus. A salvação que nós recebemos é de graça. O discipulado cristão demanda um preço. Ser perdoado dos nossos pecados é de graça, foi Jesus quem pagou o preço. Experimentar vida abundante, santificação, demanda um preço, uma escolha. Eu quero crescer na fé. Por isso que eu vou acordar mais cedo e vir para o CFI. Eu quero crescer na fé, eu quero fazer diferença. É por isso que eu vou ajudar o meu próximo, vou deixar de fazer alguma coisa para mim para abençoar o meu próximo, para fazer diferença na vida dele. Eu quero abençoar pessoas com a minha vida. É por isso que eu vou separar uma semana da minha vida para ir lá para a Amazônia, para abençoar aqueles ribeirinhos. Eu quero fazer isso. Não tem como viver a vida cristã sem pagar um preço. Essa é a mentira do diabo hoje em dia, achando que a vida cristã é um parque de diversões. Não é, não. Não existe vida cristã sem negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Você decide ser resposta de Deus para alguém? Você quer ser resposta de Deus para alguém? Você está disposto a pagar um preço? Você está disposta a pagar o preço? Negar-se a si mesmo, tomar a cruz para poder seguir? A promessa de Jesus é que Ele estaria conosco todos os dias. Bata no ombro da pessoa do lado e diz assim: você vai pagar o preço, mas Jesus vai estar com você. Diz para a pessoa: Jesus vai estar com você. Fica tranquilo. Enquanto você está pagando esse preço do discipulado, Jesus está com você. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Eu acho que a gente podia fechar esse nosso papo. Compartilha o que ficou no teu coração de tudo isso. Se você pudesse, em algumas palavras, resumir o toque de Deus na tua vida, a impressão maior que ficou. Pessoalmente, eu gosto muito do que faço, gosto muito de atender pessoas e gosto muito de conversar com elas e pegar nelas. Isso faz uma diferença total. E ter essa oportunidade com eles foi alguma coisa magnífica, ouvir os sonhos. Aquela Fernanda que estava lavando roupa
Quando nós chegamos, ela quer fazer medicina, está terminando o 2º grau. Opa, ela tem um sonho, ela tem um objetivo. Lá na beira dos Solimões. Lá na beira dos Solimões. Então esse é um objetivo dela. Então isso marca bastante a gente. Você convive com eles, com os sonhos. Eles têm uma boa abertura com a gente. Então você também tem o sentimento de que quer ajudar o máximo que você puder a eles. Sim, que legal. E isso gera um crescimento muito grande. Isso me marcou bastante. Eu não vou ser o mesmo. Eu tenho memórias que eu nunca vou esquecer. Entende? Desde esses encontros com essas pessoas, aquela árvore na pousada onde a gente ficava, onde tinha aqueles passarinhos lá. Então, o passarinho que entrava no ninho por baixo. Que entrava no ninho por baixo, com aquele som delicioso deles cantando. Então, de repente, algumas coisas que a gente às vezes fala, ou na hora de dar um testemunho muito empolgado, né? A gente dá um testemunho, rapaz, como aquilo lá ficou corriqueiro, né? Aquela perguntinha que eu achei que mudou muito a minha vida, particularmente no tempo para cá, que antes eu me preocupava muito com a pergunta que era: você já pensou um dia chegar lá em cima e o senhor virar para mim, Nilton, o que você fez com a vida que eu te dei? Para mim tem sido chocante isso. Só que de repente você faz uma viagem dessa e descobre que eu acho que a pergunta não vai ser essa. A pergunta vai ser: o que você está fazendo com a vida que eu estou te dando agora? O que você está fazendo? Eu vou convidar o irmão Omar para vir aqui, por favor, irmão Omar. O irmão Omar está aqui conosco no culto. Enquanto nós pensamos em como a gente pode aplicar essa mensagem à nossa vida, como você pode ser resposta de Deus? Você pode ser resposta de Deus indo. Você pode ir em viagens missionárias como essa, mas quem sabe o desafio de Deus é maior do que esse. Quem sabe Deus quer você no campo missionário como missionário mesmo. Deus deseja que você vá como um radical. A irmã Imeia acabou de voltar lá do Senegal como radical, ficou alguns anos lá. De repente, Deus quer você na Amazônia como radical, ou em outro país. Deus tem uma chamada missionária para você. E você vai ter a oportunidade hoje de responder essa chamada dizendo: Deus, eu escolho responder ao Senhor e ser resposta do Senhor para essa geração. Uma outra maneira de você responder é adotar aqueles que estão indo para o campo, aqueles que aceitaram o chamado de Deus. Você pode adotar em oração, e estar em oração, intercedendo por aqueles que foram, aqueles que estão participando. Você pode, de uma forma muito preciosa, adotar emocionalmente aqueles que foram, enviando cartas para os missionários, telefonando, mandando mensagem pelo WhatsApp. Como é gostoso receber no campo missionário visita de pessoas, sentar e conversar com aqueles missionários que estão no campo, como faz bem para eles. Como você pode abençoar, telefonando, ligando para missionários, mandando cartinha para eles. E você pode também contribuir financeiramente. Você pode fazer muita diferença na vida desses missionários, adotando, mensalmente entregando uma oferta para sustentar esses missionários. É uma outra forma de você fazer diferença. Enviando, quem sabe, alguém que gostaria de ir lá para os ribeirinhos e não tem condições de pagar completamente a passagem. Você pode procurar o pastor André ou aqueles irmãos lá no fundo e dizer: olha, eu não posso ir para os ribeirinhos, mas eu posso pagar metade da passagem, eu posso pagar 1/4 da passagem. E quem sabe você vai estar possibilitando para que alguém vá, que não tem condições financeiras de ir. Nós temos um desafio. O nosso sonho era trazer o pastor Fernando, a esposa e o filho para o Crescer Missionário. E trazemos 3 casais de missionários indígenas que lideram o trabalho lá. Então seriam 6 mais 3, 9. O custo para trazê-los de passagem de avião é R$2.000 por pessoa. Seriam R$6.000 para trazer o pastor Fernando, esposa e filho. E daí nós teríamos mais 6 pessoas para trazermos os 3 casais de líderes indígenas. Quem sabe você
está me ouvindo hoje e você pode aceitar o desafio de trazer um desses. Ou quem sabe você pode trazer mais alguém, ou pode trazer uma parte. Eu queria desafiar você a possibilitar que no Crescer Missionário nós tivéssemos esses líderes do trabalho indígena. Vai ser um tempo muito especial o nosso Crescer, vai ser um tempo de celebração, o Crescer Missionário, como sempre é, mas de uma forma especial o desse ano. E se nós conseguirmos trazê-los, vai ser muito bom. Quem sabe você pode participar dessa oferta, e é só colocar a informação para a nossa área financeira, dizendo essa oferta é específica para trazer os líderes do trabalho indígena para o Crescer Missionário. E a oferta vai ser usada especificamente nessa direção para nós comprarmos as passagens. Nós queremos comprar logo, porque daí ela fica mais barata, a passagem de avião. Quanto mais cedo a gente compra, mais barata ela fica. Esse é um dos desafios que nós temos. Eu pedi para o irmão Elmar estar aqui, não é para pedir para ele falar, não. Ele odeia falar em público assim. Não é a praia dele, não. Apesar de ser professor universitário. Mas eu pedi para ele estar aqui porque eu queria que ele simbolizasse que não é pastor só que vai, não. É membro de igreja, profissional que vai. O reino de Deus, ele é construído por todos nós. E eu queria desafiar você a baixar sua cabeça agora, porque é momento de decisão, é momento de resposta ao que Deus está falando ao nosso coração. Eu queria convidar você então a vir aqui à frente, colocar-se de joelhos. Se Deus está chamando você para ser um missionário ou responder para ser um radical, Deus está chamando você para tomar uma decisão assim, sai do seu lugar, vem até aqui. Esse é um momento especial para você dizer, Deus, eis-me aqui, eu estou disponível, eu quero sim. Eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu estou disponível. Vem até aqui, coloque-se de joelhos e nós vamos orar por você. Sua resposta para Deus, tempo importante. Saia de onde você está e vem até aqui. Coloque-se de joelhos. Isso, que coisa boa. Tempo especial. Seu com Deus. Vem até aqui. Tempo especial. Isso. Tempo de consagração ao Senhor. Tempo de consagração ao Senhor. Se tem alguém da célula dessa pessoa, algum líder que pode nos ajudar, vem aqui orar por essas pessoas, por favor, saia do seu lugar. Vem abraçá-los. Em nome de Jesus. Mais alguém, Deus está falando e dizendo, eu tenho um plano para você. Eu quero que você seja a resposta. Mais alguém? Isso. Tempo especial. Quem sabe Deus está dizendo para você, olha, eu quero que você vá lá para a Amazônia. Eu quero que você vá lá com os ribeirinhos. Tempo de consagração. Saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Você vai dizer, olha, eu não sei nem como eu vou pagar essa passagem, mas eu estou disponível, eu quero sim. Eu quero ir lá, eu não sei como eu vou acertar minhas férias para poder ir, mas Deus está falando ao meu coração, eu quero ir lá. Eu quero me envolver com esse trabalho na Amazônia, eu quero fazer diferença lá naquela região. Saia do seu lugar, venha até aqui e diga, eu quero ser resposta de Deus para aquele povo que está ali. Bênção. Bênção do Senhor. Bênção do Senhor. Glória a Deus. Não olhe para a sua carteira. Olhe para o que Deus está falando para você. E Deus vai cuidar do resto. Eu queria agora desafiar você. Você gostaria de ser resposta de Deus na vida de alguém? Você gostaria de ser resposta de Deus? Aquele colega do trabalho, aquela pessoa que mora perto de você, coloque-se de joelhos onde você está. Desse jeito você está dizendo, eu quero que Deus use a minha vida. Eu quero que Deus me dê consciência das oportunidades, para que eu possa aproveitar as oportunidades para falar do amor do Senhor para essas pessoas. Coloque-se de joelhos onde você está, dessa forma dizendo, eu quero aproveitar as oportunidades. Eu escolho ser resposta de Deus na vida das pessoas. Eu escolho. Coloque-se de joelhos. Onde você está?
Deus amado, nós te damos graças, te louvamos de coração, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te louvamos porque um dia o Senhor escolheu vir do céu à terra. O Senhor nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, para que todo aquele que cresce no Senhor tivesse vida e vida eterna. Te louvamos porque o Senhor nos alcançou e um dia nós conhecemos ao Senhor como Senhor e Salvador. Isso mudou a história da nossa vida, Deus. Te agradecemos porque nós podemos fazer diferença e ser resposta do Senhor na vida daqueles que estão ao nosso redor. Eu peço por cada um desses irmãos que estão de joelhos, dizendo: eu quero ser resposta. Resposta de Deus na vida daqueles que estão perto de mim. Abençoa-os com essa sensibilidade. Dê a eles, Senhor, a coragem, a ousadia, o amor para abençoar com ações, com atitudes, com palavras as pessoas que estão próximas deles. Eu oro por esses irmãos e irmãs aqui à frente, que foram tocados de uma forma especial pelo Senhor e estão dizendo: eis-me aqui, Senhor. Eu digo sim ao toque do Senhor, ao chamamento do Senhor. Confirma esse chamamento, ó Deus, pelo teu Santo Espírito a cada dia. Ó Deus, como igreja, nós queremos abençoá-los, ajudá-los, ó Senhor, a prosseguir no cumprimento dessa chamada. Usa suas vidas para o louvor da tua glória. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.